Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Sim, Não ou Talvez. O meu nome é Ana Machado e comigo estão Francisco Brito e Luís Pardal. Hoje vamos falar sobre o novo candidato à Câmara Municipal de Évora, Bruno Martins, pelo Bloco de Esquerda. Começamos então já por aqui. Francisco, bem-vindo, boa tarde. Temos mais um candidato à Câmara Municipal. Este nome foi uma surpresa? Qual o perfil que temos aqui? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde ao Luís Pardal, boa tarde à Ana Machado e aos nossos ouvintes. O Bloco de Esquerda tradicionalmente concorre nas eleições autárquicas ao Conselho de Évora, portanto à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e às Juntas de Freguesia, penso que as da cidade todas, e não tenho a certeza sobre as urbanas, confesso, sobre as rurais aliás, mas pelo menos no circuito urbano costumam apresentar sempre a sua candidatura. Nas últimas autárquicas de 21 tiveram cerca de 1000 votos, portanto um bocadinho menos para a Câmara, um bocadinho mais para a Assembleia Municipal e no total das freguesias também não chegaram a 1000 votos, mas a verdade é que ainda assim conseguiram reunir aqui algum apoio, apesar de não conseguirem eleição também para a maior parte das assembleias de freguesia e só conseguiram de facto a eleição para a Assembleia Municipal de Évora com um eleito que é precisamente o Bruno Martins. Portanto, é uma pessoa que acompanha a política local, acompanha diariamente aquilo que se passa na cidade, é uma pessoa interessada, naturalmente que tem um projeto político que respira muito daquilo que que são as linhas orientadoras do Bloco de Esquerda, como seria de esperar, e daí, naturalmente, que, na minha opinião pessoal, não é aquilo que a cidade de facto precisa, mas eu acho que o Bruno é uma pessoa respeitável, portanto, é uma pessoa com inteligência, portanto, que tem um espírito crítico, nem sempre concordo com ele, ou se calhar até a maior parte das vezes não concordo com ele, mas a verdade é que é uma pessoa que expõe o seu espírito crítico em prol daquilo que defende para a cidade. E isso é importante, portanto, é importante haver estas diferentes visões sobre a nossa cidade, sobre o nosso concelho, de diferentes espectros. Ainda assim, acredito que o Bloco de Esquerda, nesta candidatura, poderá vir a ter um resultado muito inferior àquilo que teve em 2021. Isto porque o paradigma vai mudando, portanto, em termos nacionais, as pessoas também estão menos disponíveis para votar no Bloco de Esquerda, muito por aquilo que também tem vindo a público sobre depois a realidade que se passa dentro do Bloco e a forma como se organiza, a forma como trata os trabalhadores, de uma forma muito dissonante daquilo que defende para os empresários e para o Estado. E a verdade é que eu acho que o Bloco aqui em Évora também vai sofrer um bocadinho desta dispersão de votos para outros sentidos, pelo menos para outras forças políticas. Não sei até que ponto é que não poderá haver ainda uma tentativa do Partido Socialista de agregação, portanto do Bloco de Esquerda aqui em termos locais. Eu penso que o Partido Socialista poderá também estar a tentar perceber qual é que é o nível de votação que o Bloco pode ter e se isso é importante ou não para a candidatura do Partido Socialista, e eu não sei aí até que ponto é que o Bruno Martins poderá concordar com a opção de projeto que o Partido Socialista tem neste momento aqui para o Concelho de Évora. Portanto, eu acho que há aqui alguns aspectos que ainda nos poderão trazer alguma surpresa ou alguma informação sobre esta candidatura. Não quero especular, estou de certa forma a especular aqui um pouco, mas a verdade é que são contextos que também têm que ser vistos. Portanto, aquilo que se debate em Lisboa, que é esta coligação, esta geringonça de esquerda, nós também não poderemos esquecer que em Évora também pode estar a ser acautelada algo desse género. Até porque o Bloco de Esquerda cada vez também tem menos pessoas. Portanto, são um bocadinho sempre os mesmos. E se não é portanto, se não é o Bruno, seria outra pessoa que se calhar já foi candidata. Naturalmente devem tentar não repetir candidatos e daí o Bruno apresenta-se como uma proposta.
A verdade é que o Bloco se calhar teria mais facilidade de eleger novamente para a Assembleia Municipal do que propriamente para a Câmara Municipal, e aí não sei se não seria uma melhor aposta para o Bruno, tendo em conta o perfil que tem e a preocupação que tem com a cidade, de continuar como cabeça de lista à Assembleia Municipal. Talvez aí conseguisse ter uma posição mais interventiva sobre a cidade do que propriamente como candidato à Câmara, porque objetivamente o Bloco não consegue eleger um vereador. Claro que os votos contam contados nas urnas, mas sabemos perfeitamente que com estas tendências, com os estudos de opinião que existem, com aquilo que a história nos tem demonstrado e com aquilo que o Bloco também tem demonstrado localmente, não conseguirá acolher o nível de votação necessário para conseguir eleger um vereador. E daí parece um bocadinho uma saída de cena do Bruno, de uma forma se calhar bastante digna até para o próprio. Ainda assim não sei se será a melhor aposta para o Bloco de Esquerda, porque efetivamente se calhar à Câmara poderiam tentar um perfil de pessoa diferente, como por exemplo fizeram em 2021 com o Raul Rasga, e podiam eventualmente conseguir ainda alguém que fosse dentro do mesmo perfil também para concorrer à Câmara, e mantinham essa posição na Assembleia Municipal. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo. É da mesma opinião que o Francisco? O Bloco de Esquerda aqui poderia eventualmente ter apostado noutro nome? Olá, viva, muito boa tarde ao Francisco Brito, à Ana Machado e aos nossos ouvintes. Portanto, o Bloco de Esquerda, no contexto local, e por aí começo, em Évora e em relação também às últimas autárquicas, portanto teve um resultado inferior àquelas que foram em 2017, portanto mesmo nas próprias Assembleias de Freguesia urbanas, julgo que no Bacilo e Senhora da Saúde, de certeza, e na Malagueira das Figueiras também, julgo que também era assim, portanto tinham conseguido um eleito nas Assembleias de Freguesia, que entretanto em 2021 perderam a total representação do Bloco de Esquerda nas freguesias urbanas, e mesmo ao nível da Câmara Municipal, portanto tem vindo um declínio claro, e naturalmente que, digamos, conseguiram a eleição para a Assembleia Municipal, e até eu posso dizer, e ainda bem que conseguiram, porque de facto por via do Bruno Martins, naturalmente não partilhamos digamos que aquilo que é o partido político, e há divisões claras daquilo que são as formas digamos, estratégicas e de alavancar a cidade, mas o Bruno Martins teve sempre uma postura, na minha opinião, até muito, muito correta. Aliás, eu tenho estima pelo Bruno, enfim, tenho uma estima quer profissional, por o tenho vindo a acompanhar à distância, acompanhar aquilo que é a sua atividade profissional, a sua forma de pensar, e depois a estima também política. Portanto, como disse, podemos ter divergências, mas vejo que é alguém que ao longo do tempo sempre apresentou as suas ideias, as ideias também de alguma forma de um coletivo. Na minha opinião, esse coletivo é mais frágil do que o próprio Bruno, mas sempre pela positiva. Enfim, é preferível termos um eleito na Assembleia Municipal interventivo, de uma forma consistente, do que alguém que é eleito por um partido e nem sequer nunca fez uma intervenção. Portanto, ganhamos, e a dignidade política ganha quando são eleitas pessoas com esta capacidade. Agora, outra coisa é o contexto em que o Bruno está. E o Bruno está num contexto, naturalmente, do Bloco de Esquerda, em que o Bloco, a nível nacional, está absolutamente esfinhado, está com uma liderança que insiste, aliás, e que o Bruno declara também apoio, está com uma liderança, enfim, que está absolutamente desfinhada, como estava a dizer, e que isso, digamos que ao nível nacional, não é propriamente positivo e favorável a um resultado aqui nas autárquicas. Eu sei bem que as pessoas distinguem, mas eu julgo que o que está aqui em causa para Évora é a discussão de uma candidatura que transforme Évora.
Enfim, de alguma forma, em vários fóruns, também partilho isto, independentemente do partido político que possa ganhar as eleições autárquicas. É muito importante que os évorenses tenham consciência de que, se queremos transformar Évora, seja uma vitória do PS, seja da CDU, seja do PSD, bem, seja nas outras candidaturas, enfim, com menos possibilidades, mas que são candidatos, mas quem ganhar, era importante que ganhasse com um contexto que seja favorável para fazer alterações profundas na Câmara Municipal, porque senão aquilo que vamos ter nos próximos anos é um vem e um vai e uma incapacidade de decisão, de gestão, gestões condicionadas. Este modelo, como nós temos, 2, 2, 2, 1, 3, enfim, quer dizer, isto não abona àquilo que nós precisamos para transformar Évora. E, portanto, aquilo que espero é que os évorenses possam ter isso em linha de conta e tomar as decisões para que Évora possa ter um caminho de desenvolvimento com uma execução de programa mais estável. A nível local, o Bloco de Esquerda, enfim, eu vejo que é complicado. Naturalmente que as candidaturas não são... O líder é muito importante, o cabeça de lista é muito importante, mas é acompanhado por um coletivo. Ora, nós podemos encontrar 6, 7, 8, 9, 10, 20 pessoas, ou naturalmente mais até, enfim, estamos a falar de 3 órgãos, não é? Portanto, naturalmente que são mais pessoas, mas o Bloco de Esquerda, na minha opinião, está também muito fragilizado a nível local. Tem pessoas, naturalmente tem pessoas, mas tem pouca gente. Mesmo que consiga ir buscar, e vai com certeza buscar mais pessoas, uma candidatura, aliás, governar a Câmara de Évora precisa de uma estrutura política robusta, e que, enfim, sem qualquer tipo de desprezo naturalmente por esta candidatura, naturalmente nem isso está em causa, mas reconheço que é preciso uma larga massa de gente de quadros, não é quadros políticos, é quadros cívicos que se disponibilizam para avançar, para que seja uma candidatura muito sólida. Enfim, o Francisco, não sei, se calhar está inspirado hoje, mas que eu saiba, não há qualquer tipo de conversação para negociar uma candidatura entre PS e o PS e o Bloco de Esquerda. Não, repara, todas as candidaturas estão a pensar num assunto, e o assunto é a candidatura à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e às juntas de freguesia. O PS tem dito de uma forma clara aquilo que está a ir. Naturalmente que estamos num regime democrático e aquilo que tem que acontecer é, após o resultado das eleições, seja quem for que ganhe, tem de haver diálogo, tem de haver uma construção, e isso tudo dependerá também do desenvolvimento de todas as circunstâncias. Agora, nesta fase, também não sei de tudo, não é? Mas desconheço absolutamente algum tipo de conversações que possam haver com o Bloco de Esquerda. Portanto, é uma candidatura independente, o PS tem uma candidatura independente, enfim, é isso que está aqui em causa, e agora o foco é com certeza em desenvolver um programa autárquico que sirva os interesses de Évora e dos évorenses e que melhore naturalmente o nosso concelho, que é isso que nós precisamos. Portanto, Bruno Martins foi aqui o último a candidatar-se, por enquanto, o último a candidatar-se à Câmara de Évora, e pergunto aqui, e há pouco disse o último, porque já temos um vasto leque de candidatos, e a Iniciativa Liberal Évora também iniciou uma campanha para eleições autárquicas. Francisco, pode esperar daqui mais um candidato? Em relação à IEL, vamos ver, não sei, a IEL não apresentou... Aí é que o PSD se calhar está a pensar em negociar com a IEL. Não apresentou candidatura, efetivamente, portanto disse que começava uma espécie de prospeção para encontrar pessoas, não é? Portanto, no fundo, é uma call para que pessoas se juntem a eles. Claro que existem muitos pontos comuns entre a AD e a
a IEL. Portanto, isso é conhecido ao nível nacional e se ao nível nacional existem muitos pontos de convergência, é muito fácil ao nível local eles também existirem. Eu acredito que em termos locais, aliás isto é algo que tenho vindo a discutir muito ao longo destes 4 anos, é que estas divisões todas que muitas vezes existem em termos nacionais entre os partidos, às vezes até partidos que estão bastante distantes do espectro político, a nível local não quer dizer que essa distância exista efetivamente assim de forma tão significativa, porque em termos locais a forma como a política acontece, portanto é uma política de resolução do problema local, portanto de uma escala completamente diferente, não é uma política de discutir se o SNS deve ter participação privada ou não, é uma política de decidir como é que a limpeza urbana é feita, não é? Ou se é feita se calhar por uma adjudicação externa ou não, e depois se nós formos ver ao detalhe como é que isto acontece, por exemplo, temos uma gestão comunista atualmente na Câmara de Évora que seria contra o investimento, portanto o recrutamento de empresas privadas e no entanto ao nível, por exemplo, da deservagem contrata uma empresa privada, portanto aí podemos perceber que os ideais ou as ideologias em termos locais não se aplicam com a mesma intensidade como se aplicam em termos nacionais. Se calhar porque o panorama local mostra que a resolução dos problemas não podem responder efetivamente a ideologias fechadas, e isso se calhar também é algo que nos pode fazer refletir sobre a política nacional. Mas acredito que há efetivamente pontos de convergência, portanto a Iniciativa Liberal estará a fazer o caminho deles, não sei se decidirão ter uma candidatura própria ou não. Acredito que é importante neste panorama atual da cidade de Évora, com as dificuldades muito grandes que o município de Évora enfrenta, com um horizonte de Évora 27 que terá que ser colocado em ação muito rapidamente, e não só a parte programática, porque essa está em ação já com o trabalho da associação e que está a ser um trabalho bem feito e em contrarrelógio, mas a Câmara Municipal terá um longo trabalho de preparação, não só de colocar obras no terreno em tempo recorde, com estas eleições pelo meio, mas de preparar os próprios serviços para conseguir responder à grande afluência de pessoas em 2027. Isto é um desafio muito grande e precisa de gerar consensos alargados, e por isso esta divisão de votos que se perspectiva com o número de candidaturas que neste momento já estão apresentadas não me parece muito positivo para que se consigam construir consensos de uma forma muito fácil. Portanto, veremos qual é que é o resultado das eleições. Eu também já disse aqui que não acredito que existam maiorias, portanto não existem maiorias, há de facto uma grande expressão de votos, há de facto aqui uma necessidade de um grande diálogo entre as diferentes candidaturas ou os diferentes eleitos, portanto no pós-eleições, mas os évrenses também têm que pensar que é preciso governar a Câmara, portanto têm que decidir efetivamente quem é que tem ou em quem é que reconhecem capacidade de governar a Câmara e de conseguir tirar a Câmara da situação em que está, portanto quem é que tem efetivo conhecimento sobre a realidade que a Câmara tem, quem é que tem acompanhado diariamente esta realidade e quem é que tem também proposto alterações diferentes. E quem é que tem, por outro lado, ou em sentido oposto, apoiado, apesar de depois cá fora dizer o contrário, mas apoiado lá dentro esta gestão comunista, que não resulta, como todos nós vemos, portanto não é uma questão ideológica, não é uma questão de partidos, é uma questão de sair à rua e ver realmente o que é que se passa com a cidade. E daí eu acredito que podem ser gerados alguns consensos, portanto o Luís disse aqui que o Partido Socialista não está a pensar numa geringonça de esquerda, portanto veremos se confirma ou não. Eu não disse que haveria negociações, disse que poderia estar a tentar perceber o que é que cada um valia em termos eleitorais para avaliar essa questão, porque também acredito que não quisessem ter coligações com quem não representa, portanto quem não tem volume de eleitorado. Percebe-se isso, mas a verdade é que a esquerda é muito frágil neste aspecto, portanto rapidamente consegue esbater certas linhas vermelhas para se conseguir unir, e isso viu-se em 2015 no país, que foi a situação mais gravosa que tivemos até hoje,
e que teve resultados negativos, como nós hoje vemos, até em questões muito concretas, como a saúde, como a imigração. E a verdade é que se isso acontecer também a nível local também pode ser complexo, mas aí depois depende das propostas concretas dos programas autárquicos e da forma como estas pessoas podem trabalhar em conjunto. Daí eu dizer também que o próprio Bruno, que é hoje aqui o nosso tema, não sei até que ponto é que ele aceitaria trabalhar com Carlos Zorrinho, porque me parece que o Bruno tem um perfil, a forma como ele vê a política, a forma como ele se entrega à política é muito distinta daquilo que o Dr. Carlos Zorrinho representa, e por isso daí eu achar que também pode haver, mesmo que haja essa intenção, pode haver essa dificuldade. Luís, tal como referi há pouco, da Iniciativa Liberal iniciou a mobilização para as eleições autárquicas. Acha que o Rodrigo Mendonça, o coordenador da Iniciativa Liberal de Évora, poderá ser o próximo candidato? O Francisco acabou de dizer que a esquerda tem dificuldade em estabelecer linhas vermelhas, ou esbate rapidamente as linhas vermelhas e faz coligações. Mas antes ouvimos-lo dizer que o PSD e a Iniciativa Liberal têm todo um programa comum e comungam da mesma linha. Portanto, afinal, quem está esbatido é o próprio PSD entre a Iniciativa Liberal e o Chega. Mas aí ele não é extrema-direita. Mas digamos que a linha programática da Iniciativa Liberal pode-se equiparar a um talho, não é? Portanto, é talhar completamente aquilo que é o Estado, que é o próprio PSD, julgo eu, que não defende essa linha programática. Mas pronto, por mais uns deputados ou mais coisas, vende-se a tudo isto. Mas, portanto, este esbater que o Francisco estava a dizer, se calhar estava-se a referir ao PSD e à Iniciativa Liberal. Porque de facto, enfim, aquilo que eu vejo aqui para a Câmara de Évora é que eu não desconheço, se calhar até está a haver alguma coisa, mas desconheço absolutamente e julgo que até estou informado sobre aquilo que é a dinâmica da candidatura do PS. Não há qualquer tipo de negociação a esse aspecto. Aquilo que tem que haver é, depois do resultado das eleições, todos têm, aqueles que foram eleitos, têm que ser chamados à responsabilidade e temos que encontrar uma forma governativa estável para Évora. Porque, de facto, o Francisco falava aqui de algumas obras de grande dimensão e de dificuldade em termos de organizacionais e de execução, naturalmente. Quer dizer, a Capital Europeia da Cultura é um exemplo disso, não é? Mas nós até chegarmos lá, e o tempo passa a correr, nós precisamos, digamos, de ter a orgânica da Câmara Municipal alinhada com trabalhadores motivados, com trabalhadores reconhecidos, para que possam produzir aquilo que é um trabalho que é esperado e que eles próprios querem. Aquilo que nós temos neste momento é uma Câmara absolutamente esfinhada em termos de organização de trabalhadores, é uma Câmara que, e é um assunto que nos deve fazer refletir, porque nós andamos durante os últimos 10 anos a ouvir a CDU, é pena que a Patrícia hoje não está aqui, mas porque iria-me com certeza responder a isto, não é? Quer dizer, mas nós andámos durante 10 anos a ouvir falar em dívidas, e neste momento, quer dizer, isto é, como é que se diz, a cobra mordeu a língua, ou como é que é? Porque está tudo absolutamente... Os fornecedores não fornecem a Câmara Municipal, quer dizer, não são entregues materiais para fazer alcatrão para que a Câmara possa tapar buracos, porque não pagam fornecedores. Foram comprar agora outro dia bobines para fazer corte de ervas, venderam-lhe 3 bobines e disseram que enquanto não pagassem mais não forneciam mais. Fornecedores da Feira de São João. É escabroso aquilo, se calhar será conhecido, quer dizer, porque se os fornecedores têm pagamentos em atraso, nós já fornecemos nestas condições ou então não fornecemos, portanto,
Quer dizer, é que isto, ninguém fala disto, ou fala-se, mas depois não se concretiza nada. E nós temos uma Câmara Municipal absolutamente encostada à parede, com fornecedores a quererem, como é seu direito, receberem aquilo que têm que receber, e os próximos que entrarem na Câmara Municipal, alguém será com certeza, vai encontrar esta realidade. Vai encontrar esta realidade e talvez outra que ainda ninguém imagina. Ou muito poucos sabem, ou muito poucos imaginam. Portanto, tudo isto, organizar uma estrutura com 1400 pessoas a trabalhar, com todas as competências que tem, com tudo aquilo que Évora precisa, é altamente difícil. Altamente difícil. Acho que qualquer pessoa compreende uma coisa destas. E, portanto, por isso é que é muito importante que os évorenses pensem, olhem para as candidaturas que têm à sua frente, vejam quem é que são construtivos e quem é que são destrutivos, quem é que apresentam um programa para a Évora pela positiva e com capacidade de escala, e que decidam. Decidam e que atribuam a responsabilidade a um conjunto de pessoas, mas que tenham depois a capacidade de executar. Porque só essa capacidade de executar já ela será muito difícil e hercúlea. Claro que se tiverem condições diminutas ainda pior. Portanto, enfim, terminando sobre o Bruno Martins, eu, como disse, tenho um apreço por ele, vislumbro um resultado difícil, não que o próprio Bruno não mereça, mas que o Bloco de Esquerda, enfim, não está, na minha opinião, nas melhores condições. Enfim, espero que o partido do Bloco de Esquerda encontre um candidato à altura que possa ser eleito para a Assembleia Municipal e que mantenha aquilo que é o nível de discussão e o nível de intervenção, que acho que é importante para a democracia. Quanto à IEL, acha a que... Iniciativa Liberal. Exato. Pois, a Iniciativa Liberal, o que eu acho é que o PSD está, se calhar, a avaliar e a negociar com a Iniciativa Liberal para acrescentar, enfim. Se bem que eu acho que isso, nesta fase do campeonato, é excessivamente forçado, e acho que até ficaria mal mesmo ao próprio PSD e ao CDS se agora dessem esse flic-flac nesta altura do campeonato. Portanto, acho que nem ficava bem. Passamos então para o segundo tema, este segundo tema que é trazido por Francisco. Francisco, o que é que nos traz hoje? Então, hoje considero que é importante discutirmos aqui algo da nossa cidade, portanto, do nosso concelho, algo que está a acontecer, enfim, que não é uma novidade, infelizmente, mas que, para além daquilo que são as evidências ou a realidade, também acho que é importante nós discutirmos aqui soluções, e é nesse sentido que proponho que falemos sobre o que acontece pelas nossas estradas aqui do concelho, não só no nosso circuito periurbano, mas efetivamente por todo o concelho, e que é o crescimento abrupto de ervas portanto, a acompanhar as estradas, que neste momento estão a criar problemas ao nível da visibilidade, em cruzamentos, em paragens de autocarro. Portanto, há aqui um problema já de segurança rodoviária, para além de o risco de incêndio. Portanto, nós já vimos também o que aconteceu há poucos dias atrás, também com uma série de incêndios aqui próximos de nós, e percebemos que efetivamente, com o crescimento que houve de ervas, que é natural pelas chuvas que existiram, e depois o calor excessivo que temos neste momento, portanto num curto espaço de tempo, cria aqui um problema muito grande. Mas é para isso que os municípios têm que estar preparados e que têm que ter capacidade para atuar. Estamos a falar de Évora, estamos a falar do concelho de Évora, portanto, a sede de distrito, do distrito de Évora, do Alentejo Central, aí que neste momento não tem capacidade para fazer corte de ervas nas bermas, que é uma coisa inexplicável, como é que não tem capacidade para fazer corte de ervas. Portanto, não tem capacidade interna, não consigo perceber, cá está. Portanto, se voltarmos àquilo que estávamos a falar há pouco, portanto, aqui
a ideologia que preside neste momento à Câmara, portanto a ideologia comunista, que seria a primeira que deveria defender o fortalecimento dos serviços internos, portanto a capacidade interna de resolver os problemas do cotidiano da cidade, é exatamente a força política e ideologia que neste momento se queixa que não tem uma empresa privada para fazer o corte de ervas nas bermas. E sim, isto é uma coisa, isto parece quase anedótico, não é? Parece quase anedótico. E, ao mesmo tempo, é a mesma força política que diz defender as freguesias, mas é a primeira força política que não quer negociar com as freguesias, porque poderia ser uma solução. Poderia ser uma solução e acredito que neste momento todas as freguesias do concelho de Évora que têm este problema, eu acho que o Centro Histórico é de facto a única que não tem este problema, porque pelas questões óbvias, não é? Mas todas as outras, inclusive as duas grandes uniões de freguesias urbanas, mas também têm espaço rural, também já têm esta questão. E tenho a certeza que todas estas freguesias têm interesse em receber delegação de competências com o respectivo valor que lhes permita debelar esta questão e ter recursos. Portanto, todas as freguesias têm defendido que precisam ter recursos. Neste caso, todas as freguesias ganhavam em ter pelo menos um trator e que tivesse acoplado o destroçador para cortar as ervas e ter naturalmente a equipa para conseguir executar isto. Isto poderia efetivamente acontecer sem que existisse um maior gasto para a Câmara de Évora. Portanto, o que a Câmara tem perspectivado de gastar neste serviço externamente poderia passá-los para as freguesias, juntamente com aquilo que gasta com a empresa de corte de ervas em meio urbano, e isso já falámos aqui. Portanto, haveriam aqui as condições reunidas para cada freguesia ter uma equipa que conseguisse debelar esta questão das ervas, nesta época em que elas acontecem, e depois noutras épocas faziam outro trabalho. E conseguiam comprar equipamentos, porque ao longo do mandato conseguiam amortizar o valor do investimento, neste caso no trator e no equipamento, no destroçador, conseguiriam fazer este investimento. E eu acredito que ele conseguia efetivamente ser fechado no mandato, portanto nos 4 anos, ainda que pudesse ser estendido para além disso. Portanto os meios legais permitem que isso aconteça. Mas a gestão política da Câmara de Évora, portanto a gestão da CDU, não quer isto. Portanto agita bandeiras a defender as freguesias, mas depois efetivamente é para desfazer freguesias, portanto desagregar freguesias, não é para capacitar freguesias, não é para ter as freguesias a servir as pessoas. E é estranho, porque eu lembro-me quando entrei, quando assumi o mandato na Junta de Freguesia do Centro Histórico, uma das questões que estava em cima da mesa de negociação, portanto que vinha atrás com a Câmara, era precisamente a gestão dos espaços verdes, e que era algo que nos interessava, era algo que interessava. Aliás, o executivo da CDU, que estava na Junta de Freguesia antes de nós, comprou equipamento para a gestão de espaços verdes sem ter essa delegação de competências. Aliás, houve um equipamento que até já chegou no nosso mandato, tivemos sem nós a executar o pagamento sobre ele, e ele tinha sido encomendado no mandato anterior. E todas as conversações que tivemos com a Câmara referimos sempre esta questão da gestão de espaços verdes, e curiosamente a Câmara Municipal nunca quis avançar com ela. Portanto, estava predisposta a avançar com ela se a gestão da Junta fosse CDU, mas a gestão da Junta passou para o PSD-CDS, então deixou de haver negociação para a gestão de espaços verdes, porque a CDU não quis que existisse essa negociação. E isto é a realidade que as pessoas têm que saber, é isto que acontece. Portanto, quando a CDU agita bandeiras, é importante que as pessoas saibam que efetivamente estão a fazer bluff. Estão a prometer algo que na realidade no dia-a-dia não cumprem. E que têm hipótese de cumprir. Portanto, não estamos a falar de impossibilidades, não estamos a falar de investimentos megalómanos, não estamos a falar de aumento de despesa para a Câmara, até porque a própria lei define que não pode, nestas delegações de competências e transferências, não pode haver aumento de despesa, tem que ser economicamente vantajoso também para as freguesias que recebem estas delegações, mas também as freguesias já provaram que com menos pessoas, que com menos equipamentos conseguem fazer mais serviço para a população do que a Câmara, que está cheia de trabalhadores, muitos deles muito competentes, outros nem tanto, tem serviços muito estruturados, tem chefias que não assumem responsabilidade pelas falhas que as equipas muitas vezes têm e que são responsabilidade das chefias, não é responsabilidade dos trabalhadores. Muitos deles estão lá à espera de receber as indicações e o material para trabalhar. Sem material e sem indicações, naturalmente não vão assumir responsabilidade sobre nenhuma tarefa, porque nem têm que o fazer. Não têm que o fazer porque é isso precisamente que estabelece o Código do Trabalho, as coisas são muito claras
nesse aspecto. E por isso é importante aqui percebermos que existem soluções para debelar este tema e que efetivamente ainda há poucos dias estava a falar com uma pessoa que me estava a relatar precisamente um acidente que não teve porque a pessoa conseguiram todos travar a tempo, mas que precisamente causado por esta falta de visibilidade. E por isso eu desafio os nossos ouvintes a irem para a estrada do Loredo, a irem, por exemplo, para a estrada da Chainha, que é uma estrada com um perfil muito, muito curto, em que passam autocarros, em que é praticamente impossível 2 autocarros cruzarem, e isso acontece várias vezes por dia, e que as ervas neste momento já estão precisamente a ocupar espaço dentro da estrada, portanto ainda encurtam mais. Portanto, para além dos buracos que lá estão, que as pessoas têm que desviar das ervas, ainda por cima têm que se cruzar com autocarros e às vezes caminhões, bem, temos efetivamente aqui um barril de pólvora pronto a explodir. Luís, que soluções é que se poderiam arranjar aqui? Se realmente delegar competências na junta de freguesia, se era uma boa solução para este problema. Sim, eu sou do Francisco por trazer este tema porque de facto é um tema com que muitos eburenses se defrontam todos os dias. Portanto, aqui nós estamos a falar até apenas de uma questão estética, quer dizer, é uma questão de visibilidade ou naturalmente da falta dela, de segurança rodoviária e, claro, como até disse, do risco de incêndio. O problema parece que é simples, não é? Porque é que não vêm aqui e não cortam as ervas, não é? Porque é que não cortam as ervas das bermas? Porque é que não vem aqui a Câmara e não corta? Porque é que não vem aqui a Junta e não corta? E se calhar importa dissecar isto. Nunca é demais nós procurarmos esclarecer com verdade, porque só quando falarmos com verdade e com frontalidade sobre estes assuntos é que mais pessoas estão capacitadas para conhecer o problema, compreenderem-no e naturalmente que, em primeiro lugar, as instituições têm que conseguir falar, têm que conseguir cooperar, porque uma coisa é a responsabilidade legal, não é? O que é que isso significa? Aquela entidade recebe dinheiro para isto, tem a responsabilidade de executar, não é? É o caso das câmaras municipais do país. Portanto, são as câmaras municipais que são as responsáveis legais por assegurar a limpeza das bermas, o corte de ervas, é o que estamos aqui a falar. Não é? Estas entidades é que recebem. E depois outra coisa é a responsabilidade moral. A responsabilidade moral, e isto depois entramos aqui numa nuvem de discussão. A responsabilidade moral é, por exemplo, até a junta de freguesia, que é uma autarquia, uma entidade local, então não tem a responsabilidade de ir ali cortar aquelas ervas? Tem a responsabilidade moral. O problema é que isto é como os abracinhos. Nós podemos dar abracinhos, mas não é por isso não é, que se resolvem problemas. Reparem, se as juntas de freguesia não recebem financiamento, 1 euro sequer, para fazer corte de ervas. Porquê? Porque essa competência, essa responsabilidade está na tutela da Câmara Municipal. Ora, a única forma das juntas de freguesia se poderem efetivamente terem um trabalho produtivo e que seja visível é a Câmara Municipal, seja a de Évora, seja outra qualquer do país. Não, isto é preciso, é muito importante compreender isto. A Câmara Municipal tem que dizer assim, nós recebemos esta competência, temos este coisa, vamos transferir para a Junta de Freguesia, porque entendemos que a Junta de Freguesia, por uma questão de proximidade, de organização, é uma organização mais curta, tem mais capacidade de se organizar e auto-organizar, vamos passar para a Junta de Freguesia e ela passa a ser a responsável. Aí, nesse caso, colocamos de lado a responsabilidade moral, volto a dizer, com a moral a gente não vai lá, e passa a ter uma responsabilidade efetiva. Não é? Até do ponto de vista político para a Câmara Municipal, até é interessante repartir as responsabilidades de uma forma efetiva. Quer dizer, aquilo que nós temos aqui é que no Concelho de Évora, nas zonas urbanas, mas no Concelho de Évora, nas freguesias rurais, a Câmara transfere para as juntas de freguesia. Nas urbanas entendo que não. Eu estava a ouvir o Francisco falar sobre o centro histórico e estava a pensar, o centro histórico não tem as bermas, não tem ervas nas bermas, naturalmente. Mas é uma junta de freguesia que pode ter todo o potencial para gerir os espaços verdes. Se calhar não é a mata, não é? Estou aqui a pensar a frio, se calhar não é a mata, mas se calhar são pequenos espaços verdes que estão dispersos pelo centro histórico. Se calhar faz todo sentido, não é? Portanto, mas temos que parar, temos que pensar, queremos cooperar à séria ou só queremos dar palmadinhas nas costas a dizer que cooperamos, não é?
É que se queremos cooperar à séria para melhorar as coisas, temos que nos sentar e cumprir aquilo que de facto, ou sermos abertos, ou dizer assim, olha, não, nós não queremos transferir para as juntas de freguesia, nem vale a pena discutirmos porque este é o nosso entendimento. Se calhar é preferível que digam isso do que andar 3 anos, pelo menos enquanto, né, andarem 3 anos a dizer, sim, vamos avaliar, pois, isso é um projeto piloto e tal, e depois não acontece nada. Quer dizer, e pior, ainda dentro da responsabilidade moral. Eu sei, porque já partilharam comigo, que aqui há uns bons anos atrás, não foi há 5 nem 6, acho que até foi há mais tempo, a freguesia do Bacelo e Senhora da Saúde, em atuar ainda dentro da responsabilidade moral, também não acho correto, mas pelo menos havia mais articulação do que há hoje. Havia o operacional da junta, tinha carta de trator, a Câmara tinha o trator com o corta-ervas. Este operacional sei que fez corte de ervas à volta da cidade inteira, das bermas. A Câmara emprestou o trator e a coisa aconteceu. Se me perguntam se isto é assim que se deve fazer, também não é assim que se deve fazer, porque, enfim, importa ter aqui as coisas definidas e escritas e tudo mais. Mas, olha, se calhar era melhor do que a realidade que temos hoje, que ninguém faz nem se deixa fazer, depois não se faz porque as empresas não aparecem, e não aparecem, até disse isto na última Assembleia Municipal, não é porque não haja empresas, está pelo país todo assim, não é porque a Câmara não paga aos fornecedores e os fornecedores retraem-se, não é? Pronto. Portanto, e depois estão nestas condições, não é? Quer dizer, eu acho que isto é cansativo no sentido em que importava sentarmos e discutirmos o assunto e tentarmos encontrar soluções. Porque senão andamos nesta de não discussão, não é? E depois as pessoas querem que o problema seja resolvido. Na prática as pessoas não querem saber se é a Câmara, se é a Junta, querem que o problema seja resolvido. Só que para resolver o problema, quem tem as responsabilidades tem que ter a obrigação de encontrar soluções. E quer dizer, isto assim é que não... Enfim, é um trabalho inacabado e que eu espero que, para bem de todos, que se possam encontrar soluções. Porque há, com dificuldades, reconhecendo as dificuldades todas que todos têm, há dificuldades. Mas o desistir absolutamente de encontrar soluções, é isso que acho que estamos aqui a assistir. Francisco, neste momento, e dado que não há a transferência de competências para as juntas, o que é que há a fazer, visto que as ervas são um problema e, nesta altura, pior ainda? Neste momento, tendo em conta que no imediato o problema tem que ser resolvido e tem que ser resolvido nos sítios mais críticos, por uma ordem de prioridades, obviamente que as bermas têm que ser todas limpas, mas eu diria que a Câmara neste momento já devia estar a mobilizar a empresa que tem contratada para a deservagem, para cortar junto aos entroncamentos e cruzamentos, paragens de autocarros, portanto limpar zonas de visibilidade, onde a visibilidade é muito necessária, no imediato. Portanto, isto devia estar a acontecer hoje, devia ter sido feito já. Portanto, eu não sei quem é que tutela esta empresa, portanto, quem é que lhes dá as ordens, mas efetivamente isto deveria estar a acontecer. Dizer ainda que a gestão dos espaços verdes no centro histórico, temos vários pequenos espaços verdes, era de facto muito possível para a Junta de Freguesia, com pouco investimento, conseguir chegar a esse ponto. Claro que era necessário contratar pessoal, comprar mais alguns equipamentos e a Junta de Freguesia deseja isso, deseja mesmo ter essa competência. Mesmo assim, não tendo, até porque esta questão do descuido pelos espaços verdes aconteceu não só nas bermas ou naquilo que está a acontecer nas bermas, mas também dentro do centro histórico também tem acontecido. Por exemplo, no Largo de Avis, portanto no Largo da Rua de Avis, existe uma zona de arbustos e de relevado, ou pelo menos já foi um dia relevado, e durante vários meses a Câmara não foi cortar. Portanto, as pessoas, há muita gente que usa aquele largo como espaço de permanência, portanto tem lá os bancos, é um espaço de sombra, é um espaço apetecível e as pessoas usufruem daquele espaço. E a verdade é que as ervas, portanto aquilo que era relva antes, neste momento já dava para enfardar, então
a Câmara não indo cortar, portanto sendo alertada várias vezes e não o tendo feito, a Junta de Freguesia mobilizou o único trabalhador que tem, portanto o único operacional que tem, para fazer esse corte de relva ou de erva, porque ela também houve ali um problema com a rega e que afetou não só essa zona, mas várias zonas da cidade e que fez com que a relva secasse, não é? Portanto ficou completamente seca, mas pelo menos isso conseguiu-se. Não se conseguiu o arbusto porque falta ainda equipamento para isso, portanto já estamos neste momento a equacionar a compra de equipamento também para o corte de arbustos, para conseguir garantir uma resposta, porque já que a Câmara Municipal não o consegue fazer, portanto alguém tem que o fazer, independentemente se há ou não delegação de competências, se há ou não esta transferência, temos sempre que dar o máximo para conseguir responder às necessidades da população. E isso é a prioridade e é isso que está a ser feito. A verdade é que a gestão da Câmara Municipal de Évora, por parte da CDU, deveria ter a responsabilidade de não deixar que isto acontecesse. Eu, se estivesse à frente da Câmara de Évora, com esta responsabilidade e com esta realidade, não conseguiria dormir descansado a saber que isto acontece e já teria tentado desenvolver todos os esforços para conseguir debelar isto. E um dos esforços, garantidamente, que seria reunir as juntas de freguesia, explicar o problema e pedir ajuda. Porque acho que nós todos temos de ser humildes, portanto, nós, enquanto junta de freguesia, não estou aqui enquanto presidente de junta, mas também é impossível não falar sobre isso, até para explicar às pessoas que nós, enquanto junta de freguesia, e uma junta de freguesia que tem a importância que o centro histórico tem, mas depois só temos no quadro pessoal 3 pessoas, uma delas assistente operacional e depois 2 assistentes técnicas que fazem o serviço de atendimento e contabilidade. Portanto, com esta realidade nós também precisamos de ajuda e nem sempre conseguimos chegar a todo lado dentro daquilo que queremos fazer. E temos tido sempre a humildade de pedir ajuda, de explicar às pessoas a nossa realidade, de ser sinceros, porque as pessoas precisam disso, as pessoas precisam de conhecer a nossa realidade, até para poderem avaliar o nosso trabalho. Portanto, dentro daquilo que nós temos que fazer, o que é que nós conseguimos, o que é que não conseguimos fazer. Dentro daquilo que nós não tínhamos que fazer, mas que ainda assim, por via da realidade, temos que conseguir resolver se estamos bem ou se estamos mal. Portanto, é importante que as pessoas tenham conhecimento, portanto, que exista essa transparência. Isso é muitas vezes, ou está muitas vezes presente nas assembleias de freguesia, que são sempre muito pouco participadas, mas a verdade é que isto é sempre muito, muito tratado. E por isso acho que a Câmara Municipal deveria, neste momento, já estar a mobilizar as equipas que estão a trabalhar para si, não só os trabalhadores, porque esses, enfim, tiveram toda a zona da feira para limpar, porque é o normal, portanto chega-se a maio, junho, e os trabalhadores são todos mobilizados para a zona envolvente à feira, para limpar a zona da feira, e que também tinha ervas bastante grandes, portanto os passeios estavam cheios de ervas, aquela zona ali onde é o Vinho e Nós e a Gruta, portanto essas ruas aí que são esquecidas durante todo o ano pela gestão da Câmara e que são lembradas nesta altura apenas, e precisavam também bastante dessa limpeza e foram mobilizados para aí. Neste momento há uma questão de segurança rodoviária que tem que ser debelada. Por outro lado, há juntas de freguesia que têm muitas dificuldades, mas que também têm interesse em ajudar e que têm ajudado e que estão disponíveis, e por isso se calhar já deviam ter sido reunidas, porque quer dizer, isto aqui nada está a chegar ao nível de uma questão de proteção civil e aí vão ser mesmo chamadas. Portanto, mais valia que houvesse este trabalho preventivo, ou pelo menos neste momento já para mitigar esta situação como está e não deixar que ela fique pior. Luís, as juntas têm interesse aqui também em ajudar a resolver este problema. Já alguma vez houve alguma conversação com a Câmara? Houve muitas conversações, mas que na prática não deram em nada. Quer dizer, tivemos sempre nesta linha do vamos avaliar o projeto piloto, não é? E depois nunca aconteceu nada. A propósito da responsabilidade moral, eu vou só dar aqui um dado, porque assim são os dados que tenho e acho que a partir daqui transmite aquilo que é uma realidade que até não é só desta freguesia, mas é comum, e está aqui o Francisco, se não concordar, que diga, mas que é comum às freguesias as urbanas, que são as tais, recordo, que não têm esta responsabilidade transferida para que possa autonomamente gerir e operacionalizar. Porque nós não nos podemos esquecer, quer dizer, as juntas de freguesia não
tem a tutela dos trabalhadores da Câmara. Portanto, nós não podemos, por um lado, gerir diretamente trabalhadores da Câmara e, portanto, há aí uma absoluta separação de poderes, como é lógico e natural. Em 2024, dos 366 dias que o ano 2024 teve, tivemos 253 dias úteis. E destes 253 dias úteis, a freguesia do Bacelo e Senhor da Saúde, a junta de freguesia, teve a fazer a limpeza do espaço público em 193. Portanto, praticamente todos os dias houve alguém que esteve a fazer a limpeza do espaço público. E há um trabalhador operacional. Depois recorre-se como? Com contratos de emprego e inserção. Porque é que não contratam POCs? Não é? Os antigos POCs. Não, há contratos de emprego e inserção, mas não é isso que resolve o problema e é difícil de encontrar. Trabalhos comunitários. Porque é que não metem a fazer trabalhos comunitários? Nós temos trabalhos comunitários. Neste momento há salvo erro, são 3 ou 4 pessoas em trabalho comunitário. Claro, vem uma vez por semana, uma manhã, está nessa circunstância. E depois uma outra prestação de serviço pontual que possa existir. Mas isto não resolve o problema de uma forma séria, estruturada. Porque as juntas de freguesia não recebem um cêntimo para fazer estes trabalhos de limpeza do espaço público. Imagine-se o que é uma pessoa de quadro limpar 31 bairros. Porque é que não dividem as freguesias? Está bem, pronto, limpa 15 bairros uma pessoa sozinha. Faz sentido. Isto não é? Exato, fica meio para cada lado. Exato, fica meio para cada lado. Portanto, não faz sentido. Portanto, importa é haver avançar com uma abordagem séria e procurar-se resolver. Há essa intenção, há essa disponibilidade. Se é difícil, se é mais trabalho para as juntas de freguesia, é. Mas a proximidade mete-se com capacidade de resposta, não é com abracinhos. Enfim, isto é complicado. A questão da proteção civil faz-me recordar o seguinte, é que não estamos a falar, portanto, em primeiro lugar, do tema que o Francisco nos traz aqui hoje, das bermas e da falta de visibilidade, mas depois também temos muitos terrenos camarários que estão, não é? Quer dizer... Não é? São terrenos com algumas tensões, alguns desses na malha urbana, e que estão absolutamente, quer dizer, já deveria ter acontecido. Eu percebo, eu compreendo, como digam, este ano choveu muito, as ervas são mais que muitas, é verdade, não é? Pronto. Mas é por isso que tem que haver antecipação, tem que haver organização, e devia-se contar com todos. É uma resposta multidisciplinar que é exigida, na minha opinião, é a minha perspectiva, entre Câmara Municipal, juntas de freguesia e contratos com empresas. Portanto, é uma resposta tripartida, multidisciplinar, que permite depois uma efetiva concretização. Enfim, mas se entre da articulação é somente não passar da boca para a execução, enfim, cá estamos. Ora, muito bem, vamos então ao nosso sim, não ou talvez. Francisco. Eu hoje trago um não à alteração do PDM, que reduz espaço urbano, portanto espaço disponível para construção na cidade de Évora. Sabemos que temos uma cidade com um custo metro quadrado muito elevado e, como é fácil de percebermos, a redução do perímetro urbano não melhora ou não baixa o custo por metro quadrado. Para não falar só dessa questão, portanto, há outras questões associadas, há zonas depois muito concretas que foram reduzidas e que são importantes para a malha urbana, ou pelo menos para esta concretização de cidade, e depois também temos aqui uma gestão camarária que nunca conseguiu promover junto dos donos dos terrenos a construção que deveria ter acontecido. Portanto, vem agora dizer, mas os terrenos tiveram disponíveis muitos anos e não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque também a Câmara não quis que acontecesse, muitos deles têm foram projetos que sempre arrastados de gaveta em gaveta na Câmara e que nada aconteceu. E agora temos uma alteração de PDM que vem talhar o perímetro urbano, portanto, em pelo menos 14%, penso que seja mais, a Câmara, a CDU fala em 14%, mas isso depois ainda discutiremos, e com o apoio do MCE, pronto, isso é sem esperar realmente outra coisa, isso é o normal, e neste caso também do Partido Socialista, que também está sempre pronto para viabilizar estas ideias da CDU, apesar de depois vir dizer que quer uma gestão de Câmara diferente, mas a verdade é que aprovou um PDM, uma alteração ao PDM que é danosa para o nosso Conselho.
Luís, sim, não ou talvez? Eu trago um não, portanto, nós estamos meados de junho, a caminhar para o final do mês, e para se ter ideia, os contratos interadministrativos, portanto, são os contratos entre Câmara Municipal e as juntas de freguesia. No âmbito de alguma forma destas competências que nós estávamos a falar, não destas do espaço público, mas, por exemplo, da gestão de refeitórios escolares, que grande parte das juntas de freguesia faz gestão de refeitórios, das refeições dos refeitórios escolares, das escolas do primeiro ciclo. Para se ter ideia, nós aprovámos este documento em dezembro do ano passado. Não é? Nós estamos em junho, ainda não temos os contratos assinados pela Câmara Municipal, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal. O que é que isso significa? É que enquanto não tivermos os contratos, não há, digamos, de alguma forma, legitimidade ou poder para exigir os pagamentos deste ano. Significa que as juntas de freguesia estão a retirar do seu orçamento desde o princípio do ano 2025 para assegurar as refeições às crianças que estão nas escolas de primeiro ciclo, não é? E não estão a receber a comparticipação da Câmara Municipal. Portanto, estamos à espera que venham os contratos interadministrativos para que depois, algum dia, a Câmara possa pagar aquilo que as juntas de freguesia estão a suportar desde o princípio do ano. Portanto, enfim, tudo isto é o que é, não é? Quer dizer, não pode ser, não pode ser. E assim chegamos ao final deste nosso programa Sim, Não ou Talvez. Já sabe, pode voltar a ouvir e a ver este e outros programas em dnfm.com. Tenha uma boa tarde e uma boa semana.